Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Apaga a Luz da Igreja Batista Betel. Me chamo Ana Débora e hoje eu estou aqui também com outra pessoa que vai participar do podcast, que é incrível, que é o Guilherme. Meu Deus, com uma apresentação dessa. E aí, pessoal, beleza? Uma grande honra estar aqui com vocês, mas mais honra ainda mesmo é ter esses convidados conosco que estará aqui hoje para falar desse tema que é tão bom de falar. Sempre que eu paro, para falar sobre isso, rende conversas longas, viu? Então estamos aqui com o Thiago Yuri, nosso líder de jovens da Igreja Betel, e também o pastor Edmo, pastor de Orolândia. Chique. Da Bahia, viu ainda? Da Bahia. Fala, galera. Sou o Thiago Yuri, como o Gui falou aí, líder de jovens, vivendo essa responsabilidade dada pelo Senhor, né, para liderar esses jovens, e tenho feito isso com muito amor, com muita gratidão no coração, sabendo que é um desafio muito grande, mas é isso aí. Para quem quer viver os propósitos de Deus, a gente tem que partir para cima. Tem que aceitar desafios, né? É isso mesmo. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Edmo e estou pastor aqui em Orolândia, sertão da Bahia. Para quem não sabe, entrei na Betel, tinha 15 anos de idade, era um adolescente. E na Betel fui adolescente, jovem, noivei, casei, né, fui ordenado a pastor. E hoje estou em outra igreja, outra instituição, na IBVA, como pastor missionário aqui no sertão, mas é o Betel minha casa, né? Então eu me sinto à vontade aqui. E vocês devem estar se perguntando qual é o tema: juntar duas pessoas que fazem parte, né, trabalham dentro dos ministérios. Opa, acho que já soltei um spoiler. Que trabalham dentro das igrejas em que eles estão, né, que coordenam também pessoas. E o tema dessa vez vai ser ministério e propósito, que é uma temática, né, que eu acho que até hoje, quando se reúne, a gente sempre discute um pouco. Qual é o teu propósito? O que tu vai trabalhar aqui futuramente? Tua profissão? Como tu vai se correlacionar com o reino? E vamos começar falando um pouco, né, sobre como é que vocês deram início dentro da igreja. O que é que vocês fazem também atualmente, né? Trabalham dentro da igreja. Vai, Yuri, se garante aí. Aí tem história, viu? Bota história pelo começo, Yuri. Começa pelo começo. Ebenezer. Todo mundo fala do Ebenezer, né? A sessão do Thiago Yuri. Mas... Cara, tem sempre que começar com algo. Se você quer fazer parte do ministério, você tem que começar com alguma coisa. Você tem que estar disponível para Deus te usar, independente do lugar, né? Então essa história aí do Ebenezer, ela sempre, de vez ou outra, ela sempre roda, né? Nas mesas onde eu tô, o pessoal sempre pergunta, sempre fala. Mas o Ebenezer foi para quem não é da nossa igreja e está ouvindo esse podcast, o Ebenezer é um grupo de dança que tem lá na igreja, né? Então, fiz parte do Ebenezer por muito tempo lá, dancei lá com o pessoal lá. Na minha época, né? Na minha época, as danças eram diferentes, né? A gente só mexia o braço, a mão, né? No máximo dava um passo para o lado, um passo para o outro. Só dançava hino da harpa, né, mano? Hino da harpa? Porque sabe, do que rolava era Diante do Trono, Pregador Lu, essas coisas, meu filho, tá por fora. Quando começou a leva do Pregador Lu, eu já não tava fazendo parte. Mas do Diante do Trono esse aí foi... Esse seria o teu momento, né, Yuri? Esse seria o teu momento. Não tava mal. Mas é porque... Na época do Diante do Trono, que a gente tava dançando o Diante do Trono, eu tava fazendo Jesus, né? Então ali foi o ápice da minha carreira, entendeu? Fazer Jesus. No ministério de dança. Foi fazendo Jesus, cara. Então, depois de Jesus, eu tinha que encerrar, mano. Tinha que acabar. Então eu não participei da pegada do Pregador Lu.
Mas foi isso, cheguei na igreja adolescente, então quando você chega na igreja, você quer se envolver em algo, você quer fazer parte de algo. Então, participei da Ebenezer, participei do teatro que tinha na época, né? Até que o Senhor foi cada vez mais queimando no meu coração esse desejo que era de liderar, que era de conduzir pessoas. Trabalhei no Ministério Infantil por 10 anos da minha vida, né? Liderei o Ministério Infantil por 10 anos. E foi, cara, o Ministério Infantil... desafio, né? É um desafio. O Ministério Infantil é lindo, é extraordinário. A responsabilidade é incrível, né, cara? O Ministério Infantil é sobrenatural, cara. O Ministério Infantil foi onde eu aprendi muita coisa nessa caminhada, porque a galera tem a impressão, né, Edson, que quando você aceita um desafio de comandar, de liderar ou de fazer parte, as pessoas acham que você já sabe de tudo, né? É uma impressão errada, né? Porque geralmente você só vai ter ideia da dimensão quando você tá dentro. E raramente preparam a gente, né, mano, pra uma coisa dessa. Ninguém diz, vamos fazer um curso de liderança, preparação aqui pra... A gente só vai. Aquele negócio, vamos, partiu. Se tivesse em qualquer igreja, né, e aí eu falo de modo geral, seria melhor, né, um centro de treinamento, né, mas é muito importante identificar as características, né, a identidade, o propósito, porque às vezes você vai fazer o curso de liderança e você não tem a vocação da liderança, você tem a vocação de servir. Entendeu? É verdade. E aí você é um líder que geralmente não tem a identidade que a gente chama aqui na IBVA de um dom de governo, né, de liderar, né, de execução. E você tem um dom mais de servir, se você não tiver um cuidado, você pode não ter uma liderança que realmente tome os cuidados ali de conduzir. Você vai ser muito conduzido, né? Evidentemente que tem gente que tem um dom de servir e pode liderar, mas... saber balancear, né? É importante se conhecer. Né? Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de identidade. Então, a gente precisa identificar isso. Pastor, e já que o senhor já começou falando sobre propósito, que também tem que saber a identidade, o que seria propósito e ministério, do ponto de vista do senhor? Já que o senhor já deu essa introdução assim, né? É porque assim, quando a gente precisa definir o que a gente está falando de ministério, né? Se a gente for falar assim, dos ministérios de Efésios 4, a gente fala de 5. Mas aí quando a gente, na igreja, de forma, entre aspas, genérica, né, a gente usa o termo ministério, a gente está falando de departamentos, né, de funções na igreja. Né? Então, se a gente está falando dessa questão, a relação será intrínseca, né? Ela não se separa. Você tem um propósito, você vai fluir dentro daquele propósito. Por exemplo, eu entendo a minha identidade, entendo aquilo que Deus tem na minha vida. Por exemplo, para mim, né? Eu sempre quis cantar, mas não flui, gente. Quando eu cantava, a unção ia embora. Eu já ia pedir, pastor, canta aí uma palhinha pra gente poder ver. Até os anjos pegavam o beco. Não, é sério. Os anjos olharam, eu acho que os anjos chegaram no céu e disseram assim, eu trabalho enquanto a coisa é séria. Aí virou bagunça. Eu fui embora. Tô brincando. Eu tô brincando, né? E vai que alguém gosta de cantar e não canta bem. Continua, irmão, vai na fé. Mas eu tentei um montão de coisa. E aí eu comecei a ter esse autoconhecimento, primeiro em Deus e conhecer em mim, porque para mim ter um encontro comigo, eu primeiro me encontro com Deus. Né? Como Isaías. Sim.
Isaías, ele viu Deus e se viu, né? Ele diz, viu a glória de Deus e sai de mim, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que é o contrário, né? Se encontram, aí encontram os seus anseios, suas vontades, suas carências, aí encontram Deus para satisfazer essas carências. É o contrário. A gente encontra Deus e em Deus eu me vejo. Isso me denuncia, isso me potencializa, isso me renova, isso vem a graça sobre graça, né? Então, quando eu comecei a identificar isso, entender em Deus quem eu era, eu percebi que o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Né? Me impede de cantar? Não. Mas eu sabia que não era a área do canto. Sim. Eu já liderei jovens, já liderei adolescentes aí na sede, né? Então, isso na liderança traz um pouco dessa característica pastoral também. Então, quando eu identifiquei o propósito de Deus na minha vida, automaticamente eu entendi qual era a área da igreja, né, que estamos chamando aqui de ministério, aonde eu iria fluir. Então, eu procurei potencializar, me especializar, aprender, chegar perto dos pastores. Aprendi muito com o pastor Calbi. Muito. Velhinho. Nossa, pastor Calbi. Eu ficava olhando. Não, bem. Demais. O pastor Calbi, eu ficava olhando assim, a gente lá no Santa Rosa, né, ajudando ele. E eu ficava observando, né, o jeito dele pastorear, o desafio que foi lá. E o cuidado, a paciência, o momento certo de agir. Uma das coisas que eu mais aprendi com o pastor Calbi foi o momento certo de agir. Porque tem hora que no impulso você quer fazer, porque você tem um poder para fazer como líder, como pastor. Mas nem sempre é o momento. E aí eu via isso no pastor Calbi. E até hoje eu guardei isso na minha vida. Sabe, eu me lembro de uma coisa no pastor Calbi que foi assim: ele pegou uma caneta emprestada de uma pessoa para escrever algo. A pessoa foi embora. Ele guardou a caneta. Uma semana depois, ele viu a pessoa lá na igreja e disse: olha, irmão, tua caneta. Ele disse: rapaz, isso é uma integridade que não tem em outro lugar. Saudade das minhas canetas. Quem estiver ouvindo esse podcast, por favor, Então, devolva assim, minhas canetas. Eu identifiquei assim, puxa, um pastor, né, esse é o propósito de Deus da minha vida, né? No sentido ministerial, ele tem que ser íntegro. Sim. E a caneta que o pastor Calvin devolveu me impactou, entendeu? Então, eu acho que o propósito é isso, é ter uma consciência de identidade, porque aí eu entendo em Deus o meu propósito, e aí eu vou saber em qual ministério, departamento eu vou fluir. Às vezes a gente está pegando o processo ao contrário. A gente quer saber o que fazer para depois entender quem eu sou. Eu acho que é verdade, viu? O maior segredo para quem quer descobrir isso, Edmund, cara, é estar disponível. Você tem que estar disponível. Você, cara, se estão precisando de você no evangelismo, cara, vai para o evangelismo. Às vezes Deus quer te transformar num grande evangelista. Aí você pode chegar e dizer assim: cara, mas eu não sei pregar direito. Mas Deus vai começar a trabalhar na tua vida no evangelismo. Você vai começar a quebrar, sabe, essa falta de admissão que você tem, cara, no evangelismo. Né? Isso. Então tem que estar disponível. Acho que o maior segredo é esse. Se envolve. Até porque a gente nem sempre vai fazer somente uma coisa na vida inteira. Às vezes, eu digo, por exemplo, o Yuri. O Yuri, ele canta no louvor. Ele já liderou crianças. Tá liderando jovens. E eu acho que se no futuro Deus chamar ele para liderar uma mídia, para liderar uma igreja, ele vai, por causa que é uma questão de disponibilidade, sabe? Sim. Eu já fiz várias coisas diferentes. Já cheguei a fazer algumas missões no interior. Eu só não cantei, porque minha voz é de papel rasgando. É igual tu, Ed. Tipo, a gente canta, a gente abala o espírito. É difícil, né, mano? Eu sonhava em ter uma voz do Fernandinho, mas não dá, velho. Mas a gente pode, tipo assim, nada me impede de querer aprender um instrumento e tocar. Sim. Porque, no geral, a gente é livre pra poder fazer muitas coisas com Deus. O importante, eu acho, é fazer com Deus, sabe? Sim. É verdade. Olha, eu acho que também... Ui, pastor, desculpa. Pode falar. Eu acho que também, assim, né, as pessoas às vezes acham que aquele propósito dela é só aquilo dali,
se fecha naquilo dali dela e acabou. Só que acaba que, como tudo é para fazer o reino crescer e é tudo para agregar dentro da igreja, acaba que tudo é muito interligado no outro. Tudo que o Yuri aprendeu um dia no Ebenezer, no teatro, seja na dança, no teatro, no louvor, eu tenho certeza que algo que ele deve ter aprendido em um desses departamentos que ele passou, ele está usando hoje em dia para liderar vários jovens, entendeu? Então acaba que, independente do que onde você trabalha, você sempre vai poder pegar o que você aprendeu, né? Nada é em vão para poder agregar realmente até onde você está, né? E montando o seu aí, não tem um caminho. negócio para falar. Não, é o que eu ia dizer assim, muita gente não sabe, mas antes de eu ir para o Betel Sede, eu converti na congregação do Genibaú. E eu morava lá no Curió, Messejana, ali em Lagoa Redonda. Então era um extremo ou outro de Fortaleza. Eu pegava 4 ônibus para ir para a igreja. E o que eu fazia? Eu chegava mais cedo, porque as coisas não ficavam dentro do templo na época, na igrejinha pequena. A gente deixava na casa de um irmão. Aí eu chegava mais cedo para ajudar o pastor a varrer a igreja, a arrumar a cadeira, né, a ligar som, e todo esse processo. Né? E tudo isso para mim fazia parte de fluir na igreja, de fazer parte da obra de Deus. Então, gente, não importa o que eu estou fazendo, desde que com Deus eu esteja fazendo. Entendeu? Mas ali eu era um novo, eu estava tentando aprender, entender o que Deus queria na minha vida, e o que Ele tinha para a minha vida. E o meu caminho, minha busca em Deus, sempre foi entender o que o Senhor queria para mim. Por muito tempo eu procurava sempre só o que fazer e não quem eu deveria ser. Quando eu entendi, mudei o processo, que eu fui em busca de identidade, aí ficou fácil. Porque na identidade eu sei quem eu sou e então o que eu devo fazer e onde fazer. Então é quem, o que e onde. Então aí você flui no propósito. O que muita gente às vezes pula as etapas é que eles querem fazer, mas não sabem quem são. Aí às vezes acaba fazendo errado. Exatamente. Então, perfeito. O cara que quer hoje descobrir o seu propósito, o seu chamado, cara, esteja disponível e primeiro, saiba quem você é em Deus. Saiba quem você é em Deus. Então, tenha essa revelação de quem você é, encontre essa revelação em Deus. Porque aí você vai se sentir livre de toda culpa, liberto em Cristo Jesus, para exercer aquilo que Ele tem para a tua vida. Né? A gente pode uma coisa que o Edmo falou, vocês falaram que é muito importante, cara, é a gente aproveitar os processos. O Gui que falou, é a gente aproveitar os processos. Sabe? Em todo lugar que a gente caminha, a gente colhe experiências, cara, para onde Deus vai nos usar lá na frente. Eu já fui líder do departamento infantil, hoje sou líder da mocidade. Então, tudo que eu vivi ali, as experiências, o aprendizado, seja no infantil, no Ministério de Louvor, hoje está sendo exercido na mocidade. Nesse momento, é o propósito de Deus para a minha vida, é liderar os jovens da Igreja Batista Betel. Eu tenho isso muito claro. Daqui uns dias pode ser liderar uma congregação da nossa igreja ou liderar em qualquer outro lugar. Mas isso, o meu papel, cara, é aprender no lugar onde Deus tem me colocado. Porque aí quando a gente tem essa consciência de quem a gente é, do lugar onde nós estamos, cara, tudo passa a fluir. Não é um peso liderar, não é um peso o ministério, sabe? Tudo flui de maneira natural. Incrível, incrível. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o próprio Edmo. Pra quem não sabe ou quem não conhece, tem um podcast e uns vídeos no YouTube, um pouquinho de marketing, né? Que é o Pensare. Cara, tem que voltar ao Pensare, então até me parar. O Pensare, vocês que estão escutando aqui, quando terminar esse podcast, vão escutar o Pensare. Porque é bom mesmo. Porque assim, as coisas que a gente faz, elas não definem a gente.
Porque hoje o Edmo tá pastor, mas amanhã Deus pode chamar ele para estar outra coisa. Sim. O Yuri, ele está líder de jovens, mas ele não é líder de jovens, porque quem a gente é algo que a gente não define, é algo que Deus define. E é uma coisa que eu aprendi recentemente, que para Isso quem... se reflete no propósito, né? Sim, demais. A identidade se revela no propósito. Quem você é vai refletir no que você faz. Sim. Quem você reflete nas suas ações, no seu jeito de falar e tudo mais. E eu aprendi recentemente mesmo, que para quem tá perdido e para quem tá começando, existe o primeiro propósito, que é caminhar. O primeiro propósito sempre é você caminhar com Deus. Você aprender a estar com Deus diariamente. Aprender a ouvir a voz de Deus, a buscar Deus em oração. Tipo, você quer ser alguma coisa no futuro e não sabe o que é, tem que começar caminhando. Perfeito. E o preparo, né? Isso se enquadra no preparo, né? As pessoas querem assumir as coisas, mas não buscam se preparar para assumir determinada coisa. Então, tipo assim, como é que Deus vai te dar algo se tu não tá se preparando para o que tu tá pedindo, né? E esses são os processos. Isso é o que se chama de processo. Por exemplo, Deus fala, um exemplo bíblico, né? Deus fala para Noé, eu vou mandar um dilúvio. Vai mandar uma chuva grande, nem chovia, né? Vou mandar uma chuva aí grande. Faz uma arca para toda a sua família. Se Deus, eu acredito, eu Edmo aqui nos meus pensamentos, se Deus fala para Noé os processos que seriam mais de 100 anos para ele construir uma arca, acho que ele diz assim, Senhor, assim, muita misericórdia, mas escolhe outro, deixa eu só fluir junto, porque é muito tempo. Pregou para todo mundo e ninguém acreditou. E só entrou ele e a família. Glória a Deus que ele conseguiu a família, que às vezes, infelizmente, muitos perdem até a família, né? Mas ele conseguiu colocar a família. Então, mas o processo Deus não falou. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, uma terra que eu vou te mostrar. Deus falou o processo? Não falou. Então, porque Deus trabalha na eternidade e não no tempo. A gente fica... Perfeito. Fala de novo, para deixar gravado. Repetir. Deus trabalha na eternidade e não no tempo. Muita gente está se frustrando em Deus porque cria uma expectativa de futuro no tempo. E Deus está trabalhando na eternidade para aqueles que têm conhecimento de fé no propósito. Então, o que acontece? A gente está tentando no tempo atingir a eternidade. Enquanto a verdade é que nós devemos ter consciência de que vivemos em Deus, com Ele na eternidade, e nós devemos revelar a eternidade no tempo. Deu para entender? Bem profundo, amei. Eu acho que a gente pode a gente pode pegar um exemplo muito legal sobre isso que a gente está falando de Moisés. Sim. Porque Deus, depois de toda aquela história do faraó tentar matar, ele é meio que colocado na casa de faraó para ser cuidado ali, até que chegasse o tempo onde ele ia ser o libertador. Todo aquele processo na vida de Moisés foi para que chegasse diante do povo, ele comandasse o povo de Deus. Ele até tenta se perder no processo quando ele está lá sendo criado pela filha do faraó, né? Ele tenta até antecipar, porque eu acredito que ele até acredita na promessa, isso é agora que eu vou libertar o povo e faz o que não devia. Aí Deus chega no braço. Aí Deus chega e diz, olha, você vai libertar. Não, Senhor, mas eu sou gago. Quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Então, tudo isso, o propósito de Deus para a vida de Moisés era ele libertar o povo dele. Sabe? Da escravidão. Fala. Uma coisa que eu falo nessa coisa da eternidade futura. Olha só. As pessoas têm dificuldade no propósito porque ela tem expectativa de futuro. Primeiro, expectativa não é fé. Sim. A gente pega expectativa, eu crio expectativas. Aí olha a gravidade do negócio. Eu crio expectativas, aí vou buscar Deus para cumprir as minhas expectativas. Então Deus deixa de ser o início e o fim. Ele passa a ser o meio. Porque eu criei algo
peguei Deus para me ajudar, para cumprir algo, e no final estou feliz. E acho que é por isso que ocorre tanta frustração, né? Aí essa é a frustração, porque a pessoa trabalha numa expectativa de futuro, do que ela criou. E como é que deve ser a nossa relação, pelo menos do meu ponto de vista bíblico? A nossa relação não é uma expectativa de futuro, mas é de fé na eternidade. Deus é o início, Ele é o meio do processo, e no fim quem é glorificado é Ele. Eu sou apenas um participante de toda essa glória, dessa graça sobre graça que revela a eternidade. Entendeu? Aí o que acontece? Onde é que eu entendo aqui a minha identidade? Eu me encontro com Deus no início. E o meio pelo qual Ele vai fazer, Ele diz, eu vou estar com Ele nesse meio. Para que no final eu esteja lá na eternidade celebrando com Ele. Então, é uma questão de identidade. De conhecer em Deus a sua eternidade. E não criar expectativa de futuro. É por isso que a gente tem que buscar a Deus tanto ao certo ponto que a vontade dele vai ser a nossa vontade. Sim. Não vai ser um peso para nós. O nosso prazer vai ser em cumprir a vontade do Senhor, né? Então a gente não pula as etapas. Não foi Abraão que amanheceu um dia dizendo assim, Deus, eu vou sair da minha terra, da minha parentela, para uma terra que o Senhor vai me mostrar, porque eu tenho fé que o Senhor vai me mostrar. Isso seria expectativa. Fé é quando nasce em Deus. Deus libera a palavra para Abraão. Abraão, é o seguinte, tu tá nem esperando que eu venha aqui falar contigo, mas sai daí. Pega o beco. Sai desse lugar, eu vou te mostrar uma terra. Abraão acreditou. Então a fé é um firme fundamento. E o que é um firme fundamento? O fundamento que nós temos é Cristo. E não há nada mais firme do que a rocha Cristo. Então a fé não é uma expectativa criada, mas já é uma palavra revelada que é o próprio Cristo. Eu tenho para mim, Ed, é uma coisa que eu pensei hoje mesmo, de que as expectativas é como se você tivesse uma prateleira e não tem gente que coloca fotografia em moldura, né? Ficar revendo os momentos e tudo mais. As expectativas é você colocar numa prateleira várias molduras sem foto nenhuma. E você espera que alguém, ou você mesmo, ou Deus, coloque fotos naquelas molduras. E você fica sempre observando as molduras vazias, esperando que alguém coloque alguma coisa ali pra você ver, de você se orgulhar, de você se alegrar. Mas não vem. Sim, bacana, massa. Esse cara é filósofo. É poético, bem poético. Muito massa, mas mas é isso, cara. Eu acredito, depois que eu quero até deixar claro que não é errado criar expectativas. Não é errado você ter sonhos, né? Você ter coisas que você vem aqui para Deus e diz, Deus, estou sonhando com isso. Agora, é muito mais prazeroso e garantido de dar certo quando esse sonho nasce em Deus ou com Deus. Porque aí é um firme fundamento. Fora Entendeu? que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então... Exatamente. Eu costumo até usar a tradução que diz assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque ela é boa, mas às vezes no início não é tão agradável para a gente. Aí com o tempo ela se torna agradável. No final, quando tudo se conclui, eu entendi, foi perfeito. Entendeu? E a gente vê isso até na história de Abraão, né? Às vezes a gente pode não estar preparado, né? Moisés e Abraão, quem vocês falaram, né? Foi um processo até realmente, né? Descobrir aquele propósito deles. Mas até mesmo na caminhada, já quando eles já estavam, né, com aquele propósito ali estabelecido, já dentro de alguma coisa, você vê que até ali dentro o Senhor ainda estava trabalhando com eles. No início a gente falou que ninguém nunca está preparado, né, para assumir alguma coisa. Você não assume já sabendo de tudo. Então, no caminho, Deus também vai trabalhando em você para... Isso, perfeito. Porque se fosse para ser
já começar o propósito preparado, Jesus não teria nascido menino, bebê. Deus tinha pegado o barro e tinha feito um Jesus já pronto ali, porque barro não faltava, tinha feito um Jesus homem já para ir direto para a cruz, resolve o problema. Aí o próprio Cristo, lógico que era profético, ele tinha que nascer de uma virgem, o próprio Cristo nasce de uma virgem, é uma criança, e é uma criança que, como qualquer outra criança, vai ter corrido, brincado, e os processos da vida de Jesus é incrível, gente. Eu olho para Maria, eu digo assim, nossa, gente, olha que convicção de entender em Deus a sua identidade, aceitar os processos para cumprir o propósito. Porque, né, Maria aceitou ser agraciada, né, ser coberta pelo poder de Deus para ficar grávida do Espírito, estando ela noiva, naquela cultura, gente, não era fácil. Era terrível. Se o José poderia expô-la para ela ser apedrejada e até a morte. Ele ainda chega a duvidar, né? E ele, lógico, né? Porque assim, é normal você ter dúvida. Ele teve dúvida. Mas quando ele entendeu o processo, ele não continuou duvidando, ou seja, ele não continuou duvidando, ele aceitou. Você ter dúvidas no processo é normal, mas quando você entender, acaba a dúvida. Ele entendeu para que ele foi chamado naquele momento, né? Exatamente. Não era para ser esposo de uma mulher, simplesmente. Aí você pensa assim, gente, olha só, Maria, grávida, vai viajar com José, e aí o menino tende a nascer num dia, e não encontra hospedaria, não encontra lugar para ter o menino, o Filho de Deus, o Rei, e aí tem que ir para um estábulo, lá para um negócio, para nascer Jesus ali. Se fosse hoje, todo mundo, os crentes iam procurar Maria e ia dizer assim, Maria, tu tá na igreja errada? Essa luta que tu tá passando aí não é de Deus, não. Maria, tu pecou, viu? Maria, qual é o teu pecado? Como é que pode, José? Nem aonde teu filho para nascer não tem uma prova desse tamanho, tá errado. Que igreja é essa que tu tá indo? Que fé é essa que tu tem? Entendeu? Mas o processo era aquele, né? O processo era aquele. E a gente, às vezes, não entende os processos para viver o propósito. Jesus tinha que nascer ali. E era ali onde ele ia receber ouro, mirra, a visita dos magos. Engraçado que o senhor falando disso daí, eu lembrei que domingo eu dei uma aula no Kids e a gente está falando sobre as armaduras, né, que foi o escudo da fé. E é muito interessante vocês falando sobre a gente não, como é que diz, não criar essas expectativas assim, né, colocar Deus realmente cuidar desde o início, do meio e do fim. Porque você vê, Abraão, como a gente estava falando, na parte de Isaac, que era uma parte que a gente falou, né, sobre o escudo da fé. Meu Deus, quem é que hoje em dia, assim, pegaria o seu filho, teria a plena convicção de dizer assim, Deus vai prover e levar o seu filho como sacrifício? Desde o momento que ele pegou Isaac, ele foi tendo a plena consciência. Assim, eu acho que ele devia estar com medo. Meu Deus, será que eu realmente vou ter que sacrificar o meu filho? Mas você vê que ele ainda tinha confiança em Deus. Ele vai prover. Independente do que vai acontecer, ele vai prover. E o Senhor proveu, né? Então, meu Deus, incrível. Por isso que ele é o pai da fé. Exatamente. Só isso mesmo. É verdade, nossa. É muito fé. Yuri, deixa eu perguntar pra ti, na verdade pra ti e pro Edmund também, assim, a gente que é jovem, quando recebe uma coisa dessa, a gente sempre se pergunta assim, poxa, e agora? Deus me chamou, sei lá, pra ser pastor, mas eu não me vejo como pastor hoje. Então, sei lá, Deus me chamou pra ser evangelista, missionário, mas eu não me vejo isso hoje. E, tipo, como é que foi o início pra vocês? Tipo, quando Deus confirmou pra vocês o caminho que vocês iam trilhar, como é que foi no início? Tipo, já pegou e disse assim, beleza, vou ser pastor, então deixa eu pensar lá do nome da minha igreja, que tem que ser o nome massa.
Se o Yuri voltar, eu vou. Tu corta isso aí, viu? Pelo amor de Deus. Isso não pode ir pro ar. Meu Deus. Vamos lá. Cara, eu acho que sobre tudo que a gente falou aí, é respeitar os processos. Quando você entende quem você se torna disponível para o que Deus tem para fazer, cara, você começa a exercer aquilo que está no teu coração. E o que é que queimava no meu coração na minha adolescência, vamos dizer assim? Cara, fazer a vontade do Senhor. Então eu me envolvi com o que eu podia me envolver, e isso é um conselho. Cara, começa a se envolver e você vai começar a entender para onde o Senhor vai começar a te levar. Já existia no meu coração um desejo de cantar. Quem me conhece sabe que eu entrei na El Betel porque vi um cara cantando, ministrando. Eu disse assim, eu quero fazer o que esse cara faz e tal. Então isso já foi uma, como é que eu posso dizer? Cara, uma atração do Senhor para minha vida em relação a isso. Então quando eu comecei a trabalhar, a me envolver, a fazer parte do departamento infantil, eu comecei a notar que existia em mim como é que eu posso dizer, cara, essa aptidão para liderar pessoas. Eu me lembro uma parada muito engraçada na minha juventude, né? Falando isso até parece que a gente é velho, né? Mas a gente meio que vivendo essas influências do tempo, né? Como tem muitos jovens hoje que são influenciados pelo que vivem nesse tempo de hoje. Eu cheguei um dia com um brinco na igreja, ó. Botei um brinco na orelha. Coragem. Cheguei. Só podia ser o Yuri. Você não vai vestir mais ninguém. Só do Yuri. Cheguei com o brinco na igreja. Então, para mim não levar um carão básico, eu botei um adesivozinho na orelha, né? Pra ninguém, mas tava pra perceber. Como se né? ninguém visse. Perceber. E um dos pastores chegou pra mim, o pastor Adeusilio, e disse assim, cara, tira esse brinco. Sabe? Eu disse, por quê, cara? Qual é o problema? Deus não liga pro brinco, olha aí, né? E, na verdade, Deus não liga. Mas o segredo não tava nisso. Ele disse assim, cara, o que Deus está fazendo na tua vida, a influência que tu tem sobre a vida das pessoas, começa a perceber as tuas atitudes, né? O quanto tu vai influenciar os jovens de hoje usando esse brinco. Aí eu parei, pensei e disse assim, é verdade. E tirei o brinco. Porque eu sabia que aquilo que Deus tinha para fazer através da minha vida, cara, era muito maior do que simplesmente o desejo de usar um brinco. O desejo de fazer uma tatuagem. Tá entendendo? Então, quando você começa a entender isso, você começa a se posicionar da maneira correta que Deus quer para a tua vida. Então, eu comecei a me posicionar da maneira correta, respeitando os processos, porque a gente acha que as coisas acontecem da noite para o dia. Olha a história de José, até ele ser governador do Egito, meu amigo, quanto esse cara não passou, foi vendido, se tornou escravo, foi para a cadeia, até se tornar governador do Egito, até realmente cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele para aquele tempo. E que era salvar, né? O propósito era salvar o povo dele, né? Isso. Né? Então, no final, gente, desculpa eu te interromper, no final... Não, vai! No final de tudo que nós vamos viver aqui, no final é para salvar o outro e não para salvar a si. Sim, perfeito, incrível. Cara, perfeito. É isso mesmo, Ed. Então é isso, cara. Estou exercendo o que o Senhor tem para a vida da gente hoje. Vai, muitas vezes o outro, Yuri, não, desculpa, eu sou meio que falador, né? O outro é justamente o que nos traiu, o que nos vendeu, entendeu? É essa mesa que a gente tem que promover, entendeu? Da comunhão, da relação, é isso que no final é salvo. Perfeito. É isso aí, cara. Incrível, cara, incrível mesmo. E tu contigo foi do mesmo jeito, Edmund? Tu descobriu... Sim, pois é, assim, como o Yuri disse, o processo, né? Eu vivi muita coisa na igreja, lá na congregação de Genibal, teve tempo que me botaram para cuidar das crianças, né?
Aí as crianças fizeram um baixo-assinado para me tirar. Então... Meu Deus. Gente, como assim? Não, vamos saber dessa história. O que me espanta é uma criança gente. saber o que é um baixo-assinado. Tô brincando, gente. Mas é porque assim, não era... Um dia ele chegou na salinha, e as crianças estavam, crucifiquem! Não, tira. Na verdade, eu era um adolescente, 16 anos ali, não tinha muito jeito para cuidar das crianças. Hoje não, hoje o nosso maior trabalho aqui no sertão, trabalho que eu digo no sentido de exercer a nossa vocação aqui está sendo com as crianças, né? Mas já fiz muita coisa, né, dentro da igreja. O que que eu vejo assim, como é importante as pessoas entenderem o processo. Eu entrei na igreja com 15, mas a minha vida foi tudo muito precoce. Eu cedo comecei a trabalhar, quando entrei na igreja cedo comecei a pregar, porque essa era a minha vocação, e aí comecei a liderar jovens lá na congregação de Genibaú, vim para a sede, né, fui para a sede, liderei os adolescentes, foi um período assim fantástico na minha vida, né, e daí casei, e com 20 anos já fiquei integral ali ajudando, né, os pastores, ajudando o pastor Calbi lá no Santa Rosa, que foi também um período de aprendizado assim, para mim, extraordinário. E aí veio, né, quando o pastor Valtinho me convidou a cuidar do Genibaú como pastor, e dali foi seguindo, né, Bico da Arara, a residencial, e agora estou aqui na Bahia. Um exemplo que eu gosto de falar dessa questão do processo é a gente olhar para a vida de Jesus. Jesus só começou com 30 anos o ministério. Mas até 30 anos ele teve uma vida. Ele foi uma criança, um adolescente, ele brincou, ele se divertiu, ele fez muitas coisas. Então, a gente tem que entender que tem um processo. Tem um processo. Mas muito cedo eu identifiquei e sempre fiquei nessa direção. É isso que Deus tem para minha vida, porque foi esse chamado que Ele colocou para mim, então é isso que eu vou viver. Ter vontade de não viver? Tive. Fugir do chamado algumas vezes? Sim. Quem nunca? Pois é. Por quê? Porque às vezes você tem medo, você se sente limitado, às vezes até mesmo as lutas contra tentações, pecados que os jovens, principalmente os jovens, vivem, né? Então tudo isso era uma confusão na minha cabeça, até o momento que eu aprendi que não é por causa de mim que as coisas vão acontecer, mas é apesar de mim. Apesar das minhas falhas e limitações, Deus, Ele quer trabalhar na minha vida, me ajudar a vencê-las e continuar me usando para que o nome dele seja glorificado. Muito top. E sabendo de vocês, assim, qual conselho vocês dariam para alguém que está nesse processo, né, de descobrir, de saber qual é o seu propósito realmente, de estar querendo seguir o que o Senhor tem ministrado no coração? Porque a gente sabe que tem pessoas, né, geralmente Deus mostra, Deus meio que direciona você. Então, o que vocês diriam para essas pessoas, jovens, adultos, seja o que for, que está nesse processo? Não para de caminhar. Caminha. Passinho de cada vez. Caminhar, Não deixe de caminhar e esteja disponível para o que o Senhor tem para a tua vida. Tá? Tenta no infantil, tenta na mocidade, tenta... Vai chegar uma hora... Tenta no Ebenezer, no CEMED, louvor. Na CEMED, no coral. Vai ter uma hora que Deus vai dizer assim, opa, filha. É aí, hein, filhão? Chegou. Vai, isso... não deixe de caminhar. Tudo isso aí eu vou colocar um pouco mais. Serve a todos os sentidos, vai servir. Quando o pastor da minha igreja, a igreja que eu faço parte hoje, BVA, né, onde minha família foi recebida assim, com muito carinho, muito amor. Estou muito feliz, né, eu sou muito feliz de servir nessa igreja também. Em 2016, quando eu conheci ela, eu me disponibilizei para o pastor
né, líder de missões, e disse: pastor, se o senhor precisar de alguém, nem que seja só para dirigir o carro na próxima impacto no sertão que for feito, me chame que eu vou. Então eu estava disposto até para dirigir só o carro, e foi isso que aconteceu. Ele me chamou para ajudá-lo, porque ele não podia dirigir o carro direto durante 20 dias, eu fui dirigir o carro para ele. E daí, Deus foi desenrolando para que eu estivesse até aqui na Bahia, aqui, vivendo algo tremendo que Deus está fazendo aqui no sertão. Mas eu me disponibilizei para dirigir um carro. Entendeu? Então a gente tem que estar disposto a servir. Tem gente que se sente ofendida se o pastor pedir para ele limpar uma água que foi derramada ali, para ele ir para o estacionamento cuidar dos carros, para ele ajudar a passar um pano num banco. Não, gente, a gente tem que estar disposto a servir. Deixa de chamar você tem que estar deixa em chamar de, sei lá, de bajulador, deixa eu chamar o que for. Eu estou aqui até para lavar o carro se for preciso. Quer que lave o carro? Eu lavo o carro. Entendeu? O que eu posso fazer? Como eu posso servir? Entendeu? Então, estejam... uma das coisas que eu fico mais, assim, atribulado hoje, né? Eu digo, vou usar até esse termo, atribulado, e como bom cearense, eu fico agoniado. É quando eu procuro alguém e ela é indisponível. E aí eu mando mensagem, eu ligo, e não acha. Eu disse, mas como, gente? Num mundo como hoje, o WhatsApp parou, então não encontra mais ninguém? Não consegue encontrar mais ninguém, não dá para ligar. A Ana hoje ligou. Quanto tempo você não usava? Quanto tempo você não ligava, né, Ana? A gente ficou apegado no WhatsApp. Eu peguei o Telegram e falei com o pastor de outra cidade aqui, o pastor Janderson, né, que está em Burança, e a gente bateu um papo pelo Telegram. Tem que estar disponível. A gente tem que ser acessível. Essa é a verdade. É verdade. É verdade isso. O reino de Deus é acessível, impossível. Aí as pessoas hoje são inacessíveis. Se tornam impossíveis. Enquanto tudo que Jesus fez foi ser acessível e possível. E simples, né? As pessoas sempre querem complicar, mas o reino é sobre simplicidade, fazer tudo. Agora eu queria deixar um conselho assim, para quem está buscando o propósito, né? Procure a identidade. Identidade. Enquanto você não tiver um encontro com a sua identidade, quem você é em Deus, você vai pensar que o que lhe define são as coisas que você faz. Eu sempre digo, eu sou Edmo, porque é esse nome que Deus chama. Eu estou pastor. Eu posso amanhã não estar pastor. Lá na eternidade, o nome que Deus vai trocar pelo nome que Ele vai me dar lá é o Edmo, não é o pastor. Aqui eu vou até além. Eu estou o pai. Eu posso não estar pai amanhã, se algo terrível acontecer. Eu estou marido. Eu posso não estar marido. E eu só estou marido, e só estou pai, e só estou pastor, porque eu aprendi a ser o Edmo que Deus quis que ele fosse. Porque senão não seria possível estar cumprindo esse propósito de pai, pastor, de marido, se eu não fosse o Edmo que Deus planejou que eu fosse. Então a identidade é fundamental. Jesus com 12 anos ficou para trás porque ele entendeu já tinha consciência de identidade, quem ele era, do propósito. Maria foi lá e disse, meu filho, como é que você faz um negócio desse? Está todo mundo aqui doido atrás de ti. Ele disse, a senhora não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do Pai? Ele já tinha uma consciência. E toda a pregação de Jesus foi objetivando que o crucificasse na cruz. Em nenhum momento ele aliviou. Porque ele sabia que esse era quem ele era e era aquilo que ele precisava viver. E isso é perfeito, porque essa identidade só foi revelada a público quando ele foi batizado. Sim, perfeito. É verdade. Vem uma voz do céu e diz, esse é o meu filho amado. Jesus passou de quando nasceu a 30 anos, cara,
sem se preocupar com essa revelação, sem se preocupar em aparecer. Até os 30 anos o diabo não sabia quem era Jesus. Então o diabo só soube ali, quando escuta a voz do céu, esse é o meu filho amado. Então, tenha paciência. Busque a Deus, que as coisas vão acontecer. Não crie expectativa de futuro. Isso. Perfeito. Tenha consciência de eternidade. Se você não sabe, descubra quem você é, né? Incrível. Ei, só para terminar, viu? O Edmo falou sobre esteja acessível aí. Quero fazer um convite aqui à mocidade que está ouvindo esse podcast. Estou precisando de alguém para dirigir o meu carro a semana, tá? Estou precisando de alguém que esteja acessível para também lavar e aspirar ele, por favor, jovem. Se eu tivesse aí, eu ia, meu amigo. Gente chamado para Toretto. Chama no privado do Yuri. Eu tenho chamado para Transformers. Mas, gente, deixa eu contar aqui para vocês. Eu acho que o nosso tempo estourou, né? Mas deixa eu contar isso aqui. Lá no Bico da Arara, teve um senhor que estava passando um problema muito grande, né? Familiar. Né, um desafio. Não quero entrar em detalhes para não expor o problema. Mas ele ficou num desafio trabalhando sozinho na fazenda, sem recursos. E aí eu pensei, rapaz, eu vou ajudar. Eu vou dizer o nome dele, o Seu Branco. Esse é como ele é chamado. E eu comecei a ir. Nunca cuidei de gado na minha vida, eu nasci em Fortaleza. Não sei nem como é tirar capim para gado, gente. Aí depois o pessoal começou a me fazer medo, dizendo assim, tem cobra, cuidado. Eu, poxa, eu morro de medo de cobra, gente. Eu morro de medo de cobra. Eu tenho fé para orar aqui com a pessoa doente, morreu, vamos orar para a pessoa ressuscitar. Mas agora, não tem fé para encarar uma cobra. Não tem. Então o que acontece? Aí tá lá trabalhando. Gente, teve um dia que as vacas caindo de fome, a seca, as bichinhas morrendo, a gente cansou de encontrar. A gente caminhou uma vez para dentro do mato, 5 quilômetros para achar uma vaca morta. Aí tiramos o chocalho dela e voltamos, eu e Seu Branco, uma vez. Aí teve um dia que a gente, no meio do sol quente aí do sertão do Ceará, solzão brabo, a gente tentando levantar uma vaca. Foi a maior força que eu já botei na minha vida. E naquela hora eu perguntei ao Senhor, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Não foi o que eu aprendi que pastor faz? Você levantar a vaca no meio do sertão? Eu aprendi que pastor prega. Vai cuidar das ovelhas, vai visitar, mas levantar a vaca. Gente, eu questionei diante de Deus. Eu questionei. Seu Branco, passou o tempo, aí falando do Seu Branco, ele era uma pessoa que não era de entrar em nenhuma igreja, visitar nenhuma igreja, seja lá qual fosse. Aí teve um dia que o Seu Branco olhou para mim, ele estava bebendo 2 litros de cachaça por dia, viu, gente? Por causa do problema que ele estava vivendo. Teve um dia que o Seu Branco olhou para mim e disse assim, pastor, eu estou indo para o culto da sua igreja. Eu disse, como assim, Seu Branco? Você não vê o seu lá? Você só promete e não vai. Aí ele disse, eu estou indo. Eu, como? Aí ele disse, está vendo esse caminhozinho aqui no meio do mato? Eu estou. Lá na frente tem uma pedra que fica de frente para a sua igreja. E todo culto eu estou lá sentado assistindo. Ontem foi até incrível o culto de oração, né? Uma festa, né? Caraca! Naquela hora o Espírito Santo disse assim, é por isso que você estava ali levantando aquela vaca. É por isso. Na minha despedida do Bico da Arara, eu nunca me esqueço, começou um movimento assim. Eu disse, foi o que aconteceu? O pessoal disse, pastor, milagre. Eu, qual? Seu Branco está vindo para o culto. Ele foi para o culto de despedida, ele chorava lá com um menino, eu chorava do outro lado. E assim, se a gente entender que o maior propósito da nossa vida foi servir o outro, para que Cristo seja revelado através desse serviço, a gente não se importa se é levantar uma vaca, se é lavar um carro, se é levar alguém para um lugar, se é ajudar a pessoa na faxina da casa. Não importa. Eu só quero apenas servir, para que de alguma forma a pessoa veja Cristo através da minha vida. Talvez esse seja o nosso maior propósito. Meu Deus. E se você chegou até aqui o final, escutando esse podcast incrível, e não mudar a sua perspectiva, assim, de realmente
procurar a tua identidade em Deus. Eu não sei mais o que pode falar para realmente ir atrás do teu propósito. Então, assim, você que chegou até aqui o final, não esquece de compartilhar, tá certo? Por favor, não esquece de compartilhar, porque essa mensagem tem que ser ouvida por todos. E eu quero agradecer muito ao Thiago Yuri, nosso líder maravilhoso. Incrível. E ao pastor Edmo. Cara, sou fã do Yuri. E também ao pastor Edmo por ter topado participar desse podcast, né? Com essa temática que sempre é motivo de debate e discussão em todas as rodinhas. Foi convidados muito tão pesados. Muito bom, eu aprendi muito hoje. Eu acho que já caiu, viu? Vocês não aguentaram esse encontro, fica registrado. Verdade. Obrigado. Quiseram tombar a gente, mas não deu certo. Obrigado, gente, pelo convite. O Betão é minha casa, amo o pastor Valtinho, um beijo no coração do pastor, um abração, né, para toda a igreja. E em dezembro eu tô de férias e estarei aí, né, Betel, em nome de Jesus, porque é meu lar, é minha casa. Tenho muita saudade de muita gente aí de Tucuto. É incrível, tá? Pastor Calvin, saudade demais, senhor, saudade. Já separa uma quarta-feira ou um sábado pra estar pregando lá pra gente. Olha aí, ó. Já ia soltar em direto. Tem que estar ouvindo aí, ó. Tá Assim, mais que convidado também, viu? Eu digo que eu vou lá compartilhar a experiência para receber da graça que estão sobre vocês, que vocês são incríveis. O Yuri aí, eu sou fã desse cara, pô. A fome é crente demais, mas tem como não. É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Apaga a luz e é isso aí. Escuta Jesus falar. E levantem vacas, lamentáveis. E um propósito. Tchau, gente. Até a próxima. Beijinho.